e os mitos que tem por aí, que muitas vezes mais dificulta o nosso entendimento e conexão com essas frequências, e que atrapalham, né, o nosso dia a dia, a nossa evolução de modo geral, vamos dizer assim, atrapalha, né? Eu vou começar aqui trazendo para você, Neto, por onde que eu estou me embasando para trazer aqui para você. Não é dentro dos dogmas religiosos, tá? Apesar de, né, é o orixá, então você vai falar de candomblé e a umbanda. Não, também vou falar sobre catolicismo, também vou falar sobre o espiritismo, também vou falar de Kardec, né? Também vou falar sobre... Nossa senhora, esse daqui se me picar eu tô enrolado. Também vou falar sobre todas as outras religiões, porque em si a gente não pode ter uma confusão quando nós estamos falando do Criador, do Divino. Não podemos confundir com a religião. A religião é uma consequência, né? Então toda vez que a gente confunde, como se a religião mandasse no plano espiritual, ao que tem hoje, guerra, né? Ao que tem hoje, brigas, e o evangélico fala mal do candomblé, que fala mal da umbanda, a umbanda e o candomblé que fala mal do evangélico, do católico, e aí você vai entrando um pouquinho dentro da religião, dentro da própria religião, né? Tem evangélico que briga com evangélico, porque entende a Bíblia de forma diferente. Tem um umbandista que briga com um umbandista. Tem candomblé que fala, por isso que eu não gosto da umbanda, por isso que eu não gosto da internet, por isso que eu não gosto daquilo. E cara, a gente vê uma confusão danada. Então assim, eu não vou falar de religião. Mas você está falando de orixá. Mas orixá é uma emanação do todo. É a mesma coisa da gente pegasse e falar signo de virgem. Não acredito nessas coisas de signo. Você pode acreditar ou não. Há uma regência planetária, há uma regência do cosmos, e nós estamos debaixo dessa energia, dessas frequências, certo? Então, você acreditar ou não, pouco importa. Se você acredita que a Terra é quadrada e a gente está parado no universo, você pode acreditar no que você bem entender. A Terra continua sendo redonda, o sistema solar continua andando no universo, a Terra continua girando em torno do Sol, você pode acreditar no que você bem entender. Antes de eu adentrar, eu quero conceituar um pouco aqui, antes da gente entrar nos orixás, porque o meu objetivo não é só sobre falar dos orixás. Entre aspas, isso é o menos importante. O mais importante aqui é te trazer uma visão, tirando o véu, tirando a limitação que nós temos, tanto quanto nós estamos vendo de fora, quanto de dentro ali da religião, e que às vezes veda mais ainda, tá? Nossa Senhora. No meu trabalho, às vezes, lidar com quem é dentro de uma religião de origem africana, às vezes dá mais trabalho do que lidar com quem vem de uma testemunha de Jeová, que vem do espiritismo, que sempre foi católica. Por quê? Porque aí entra numa outra vibe, aí entra em outros dogmas, outras crenças. E aí quando se depara na linha de frente no trabalho, como por exemplo da apometria, e que as entidades que mandam falam, cara, mas espera aí, isso aqui está meio diferente do que eu aprendi no terreiro, está meio diferente do que... Porque a gente recebe as informações de lá para cá. Não é um negócio que a gente aprende aqui e tenta mudar o plano espiritual. Isso não existe. Lei da correspondência de Hermes, assim em cima como embaixo, em cima e embaixo, né? É do plano espiritual para cá. Toda vez que essa ordem é alterada, há dogmas, há crenças, há o ego do ser humano envolvido nessa parada. Então, seguindo, ontem eu fui acometido, vamos dizer assim, tive que mudar minha agenda para ajudar uma irmã que se encontrava em sofrimento, né? Para ajudar uma irmã que se encontrava em sofrimento. E quando eu percebi, ela não estava pedindo uma ajuda direta, era uma ajuda indireta. E quando eu percebi, né, a necessidade de ouvi-la, ela é evangélica. Quando eu percebi a necessidade de ouvi-la, falei, vamos fazer o seguinte, vamos na cafeteria tomar um café, você desabafa, traz o que você precisa trazer e vamos adentrar um pouquinho mais para poder te ajudar. E é lógico que depois do desabafo, né, da perda importante que ela teve, a perda de uma mãe,
ela quis entrar em questões religiosas e querendo me questionar. E aí eu sempre tento fugir pela tangente, né? Porque, querendo ou não, por mais que a pessoa fale que não tenha o preconceito, ela tem. E por mais que eu fale, eu não tenho religião. Ah, mas não tem a mais. Ah, mas eu vi lá pombogira, você tem tatuagem de pombogira no braço, na mão, e a apometria de Aruanda, e você coloca preto velho e tal, a pessoa tem. Ela tem o preconceito. E a gente vê isso nítido quando eu digo por 10 vezes, eu não tenho religião. Eu sou universalista, porque assim são as entidades. Assim são. As entidades, os seres que trabalham para a luz, ele não quer saber sua religião. Ele quer ajudar, ele quer trabalhar, né? Então, os seres de luz pouco importa. E desmistificando um pouquinho mais, se você é da linha da Umbanda, do Candomblé, a entidade vai se apresentar como preto velho. Se você é da linha que precisa ver um padre, o mesmo espírito, ele se apresenta como padre, para ele está tudo bem. O mesmo espírito que muitas vezes se apresenta como preto velho em determinados locais, em outros locais vai se apresentar como uma freira. E isso é um pouquinho estranho para nós, mas é porque a gente fica, não, a religião, como se a religião mandasse no plano espiritual, como se a religião mandasse no seres de luz. E não é assim. Nunca confunda a ordem das coisas. É de Deus para cá, é do plano espiritual para cá, e nunca daqui para lá. E você acha mesmo que seres evoluídos estão muito importando com religião? Eles querem ajudar. E é isso que não entra na cabeça nossa do ser humano e fazemos muitas confusões. Fala, Pati! Boa tarde! Fazemos muitas confusões. Para ser de luz, gente, não importa se ele tem que vir como padre, como uma freira, como um índio, ou na postura dentro de qualquer outra religião, ele quer ajudar. Exu, que são guardiões, verdadeiros anjos da guarda. Ele não quer saber se você está numa igreja, numa assembleia, ou se você está no terreiro de Umbanda. São seres que estão no plano espiritual, com determinada função, para ajudar. Entrou propaganda aqui. Então, a gente tem que ser um pouquinho dos dogmas religiosos, não que eles não sejam importantes, né? Mas se a gente fica muito atrelado a isso, a gente não consegue entender a verdadeira realidade. Você jura que você acha que um ser de luz fica de picuinha porque você tem uma religião ou outra? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Não faz sentido achar que um caboclo iluminado, ascensionado, o que é ascensionado? Que não tem a mesma obrigatoriedade de encarnar, né? Ele não vai gostar de você, e ele está no papel de seu mentor, porque você está seguindo determinada religião. Meu irmão, se você estiver fazendo bem, se você estiver ajudando o próximo, se você estiver passando ninguém para trás, se você não estiver destruindo o seu corpo, e não que ele vai te abandonar, não é isso, né? Ele vai fazer a correção também, quando você estiver dentro dos caminhos errados. Mas não faz muito sentido isso que a gente acha, que a gente acredita, tá? O meu preto velho, Neto, mas você não vai falar de orixá? Voou. Mas se a gente não tem esse entendimento desse início do raciocínio, não há o que eu falar de orixá. Que aí que não vai entender mesmo. Aí que vai ficar preso igual o burro, né? Que, ó, o véuzão grosso. O meu mentor espiritual, ele se apresenta para mim em 2 arquétipos, em 2 fisionomias. A que ele mais se apresenta para mim é sobre o arquétipo de preto velho, Pai Joaquim. Por quê? Porque eu gosto do preto velho, eu adoro o cheirinho do meu negão. Essa daqui, se fizer um corte, vai ficar incrível. Eu adoro o cheirinho dele, de tomar um cafezinho com ele. O jeito que ele fala comigo, o jeito que ele faz carinho comigo. O jeito que ele fala quando ele está como preto velho. Mas muitas vezes, dependendo o que está acontecendo no meu trabalho, o que está acontecendo na minha vida, ele vem como Jorge, que é igual o mentor que a gente conhece, o Emmanuel do Chico Xavier, ou como a Joana, que vem, né, no arquétipo de freira, para o Divaldo Franco. Mas eu não compatibilizo muito com esse arquétipo.
nessa encarnação, até esse momento atual da minha evolução, nesse ponto com 37 anos, né, eu me apego mais, eu tenho mais afinidade com um espírito negro, um vovô, um velho sábio, um xamãzão, sabe? Que tá ali, que me dá colo, vamos dizer assim. Então como que ele se apresenta normalmente para mim? Como arquétipo de preto velho. Agora, quando o bagulho tá meio doido, não é o pai Joaquim que vem, é o Jorge, que é o mesmo espírito, só que ele vem com uma outra representação. E toda vez que ele vem na representação de Jorge como mentor, que é bem parecido com o Emmanuel, ele vem com aquelas características que a gente vê nos filmes do Chico Xavier do Emmanuel. E aí o chicote é mais pesado. Ele é mais seco, ele é mais direto, ele não aceita minhas desculpas, é simples e direto. Né? Então, se a gente fica muito apegado, por exemplo, quem está muito dentro do dogma religioso, ouve isso que eu estou falando, isso não existe, não é assim. Porque está dentro da crença religiosa, é a religião que manda. Não é a religião que manda. Quem manda são eles. É de cima para baixo. Não inverta essa ordem, certo? Fazendo essa base e seguir... Neto, mas... tá... Eu aprendi isso que eu estou trazendo para você na prática. Tanto é que a primeira vez que eu fui revelar isso para alguém, eu falei, olha, não conta para ninguém. Mas o Jorge e o pai Joaquim é o mesmo espírito. Né? Por quê? Porque a pessoa tinha os dogmas religiosos. Até, né, eu continuar os meus estudos na linha de Ramatiz. E lá na trilogia Apometria e a Umbanda, né, que é uma psicografia, um dos espíritos, é o que mais fala, tem Baba Riananda, tem a Vovó Maria Congá, e tem, a maioria ali é dito pelo espírito de Ramatiz. Está tudo explicadinho lá, como sempre aconteceu comigo, que estive aberta à comunicação do plano espiritual e não dentro de uma crença ou dogma religioso. Então é por isso que os ensinamentos de Ramatiz compatibilizam muito com o que sempre aconteceu comigo. E o que eu vou te trazer aqui é dentro da linha de Ramatiz. Certo? Por quê? Porque foi assim que sempre aconteceu comigo, que nunca tive vinculado com nenhum dogma religioso. Eu fui aprendendo direto com o meu preto velho, depois com o meu caveira, depois com o seu cobra coral, certo? E aí eu fui encontrando na bibliografia de Ramatiz tudo o que acontecia comigo, sem aprender dentro de uma religião. Quem me doutrinou foi a própria espiritualidade. Vou seguindo a linha de raciocínio agora, entrando um pouquinho no universo dos orixás. Com a divulgação, com a promulgação, com a disseminação dos conhecimentos sobre os orixás, há muita confusão de achar, por exemplo, eu vou pegar o mais famoso, Ogum, e aí tem o sincretismo, que é São Jorge, e aí é um guerreiro que luta, que tem uma espada e que não aceita desaforo e uma série de diversas outras coisas. Os filhos de Ogum são bravos, são encrenqueiros, filhas de Ansan não aceita, enfim, né? Aí filhas de Oxum são namoradeira e entra nos bagulho muito doido. E a gente vê que assim, o que veio para nós e os grandes mestres trouxeram em formas arquetípicas, mitológicas, para nos ajudar a encostar nessa frequência, mas assim como acontece com tudo, o ser humano vai lá e dá uma bagunçada geral. O que é orixá? Gente, Ogum não é aquele guerreiro que a gente coloca nas imagens. Ogum não é São Jorge. Ogum não veio junto com a Umbanda, não veio no Candomblé. As 7 linhas, as 7 frequências, as 7 irradiações de orixás existe desde que o universo, não é que o planeta Terra, desde que o universo é o universo. Orixás são manifestações, sopro, como diz Ramatiz, como traz Ramatiz. É o sopro do divino. São frequências do próprio Deus. São frequências do próprio Criador. Então, quando nós trazemos que os orixás são deuses, eles são. Não são os deuses da mitologia, mas representações diretas, poderosas emanações diretas do próprio todo. Nós não podemos, e muitas vezes eu vou trazer energia para ficar mais fácil da gente compreender. Mas não são nem energias, são emanações e radiações de Deus mesmo, do Criador.
E são 7 irradiações. Ah, Neto, mas esse número 7 é por causa das 7 linhas da Umbanda? Também. Mas Hermes, quando você pega para ler o Caibalho, ou os ensinamentos mais antigos, né, de Hermes Trismegisto, que eu trago é o deus da mitologia egípcia, que dentro da mitologia grega é o mestre Hermes, que no desenho animado a gente conhece como Flash, mas Hermes o Grande, o Trismegisto, o 3 vezes grande, enfim. Mas se a gente pega a base dele, que ele foi, posso dizer assim, o primeiro a trazer, que é mais antigo, muito mais antigo que Jesus, enfim, né, é uma base mesmo do ocultismo e tudo mais, ele já tem a explicação, é 7. São 7 planos, são 7 chakras, são 7 vibrações, e os orixás, as linhas de orixás são 7. Então, mas não foi a Umbanda que inventou isso? Como assim? Sai dessa. A Umbanda não inventou nada. Quem inventou a Umbanda foi a espiritualidade. Não inverta a ordem. Põe isso na sua cabeça. Toda vez que você inverter essa ordem e partir a religião, está criando alguma coisa, algo está errado aí. A informação é de lá para cá. Toda vez que aqui a gente tenta mandar lá, alguma coisa está errada. Certo? Vamos seguindo. Então, orixá não é esses seres mitológicos, certo? Que nós vemos. Mas Mamãe Oxum é da cachoeira, e no sincretismo é Nossa Senhora de não sei o quê, e Xangô. Cara, para de fazer uma confusão. É importante essa mitologia, essas representações arquetípicas, sim, com certeza. Por quê? Para nós podermos nos conectar com essas frequências, com esse sopro do Criador. E como é que se conecta com isso? Uma das estratégias, uma das técnicas, é nós trazendo para o nosso lúdico algo que é intangível, que a gente não consegue palpar, e deixando mais palpável. Imagina que, na época do rádio, que não existia celular nem internet, certo? E isso foi dito, né, por exemplo, Tesla já afirmava lá atrás que nós vamos se comunicar. Isso também tem, agora não vou me lembrar o certo a fonte, mas isso também há em diversos escritos, que nós iríamos se comunicar por uma pecinha que pareceria uma caixinha de cigarro, que é o celular. Só que quando a gente não tem acesso a isso, fica impossível, nossa. Então a gente vai se comunicar por uma espécie de caixinha de cigarro. Isso fica muito... Mas a gente também aí pegar e falar que a caixinha de cigarro é um deus, hoje em dia o celular é, né? Hoje em dia o celular é um deus. Tanto é que tem um seriado muito bom no Prime, que fala dos seres mitológicos e que traz a internet é um deus, a mídia é um deus, porque assim nós damos essa importância para o celular, assim nós damos importância para a mídia, assim nós damos a importância para as redes sociais. Inclusive as redes sociais, eles mostram como sendo um deus, né? E que Zeus, né, que querem Odin, né, e que querem derrubar Odin e tal, e Odin está montando um plano para lidar com tudo isso, porque esses novos deuses, né, não estão fazendo bem para nós. Mas vamos seguir na linha de raciocínio. Então toda vez que a gente fala Oxalá, aí vem a imagem, ou da religião aqui, ou de Jesus e tal. Isso é errado? Não, não é errado. Mas o que tem de errado nisso é nós confundirmos uma vibração do próprio Deus, uma vibração do Criador, com uma figura arquetípica mitológica. Então quando vou falar para você das 7 linhas, dos 7 orixás primordiais, que são emanações do sopro do próprio Deus, não confunda com os seres mitológicos e arquetípicos que a gente vê por aí. Eles são emanações do próprio Deus, são frequências. Em outras palavras, para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender, energia. Como é que nós nos conectamos com essa vibração? Primeiro, trazendo para o nosso lúdico uma forma da gente tangibilizar isso. Então, cria-se imagens. Ogum, São Jorge, Iemanjá, a sereia do mar,
a gente vai trazendo formas arquetípicas, mitológicas, para a gente conseguir se conectar com aquela frequência. Como é que outra forma da gente se conectar com as frequências dos orixás, com as frequências divinas, Deus? Ah, mas não são deuses? Não, é Deus. Em determinada irradiação, A músicas também nos ajudam a nos conectarmos com essas irradiações. Comportamentos também nos ajudam a nos conectar com Deus. Os 7 orixás, que são o sopro, o hálito do próprio Deus, certo? Eles estão diretamente conectados com nossas vibrações que conhecemos como chakras. Por quê? Assim em cima como embaixo. Se o universo é regido pelo sopro, pelo hálito de Deus, em 7 vibrações que conhecemos como orixás, o menor, se o cosmos é regido dessa maneira, nós também somos regidos dessa maneira, em 7 energias divinas. Os nossos chakras são energias divinas, certo? Então eles estão conectados. Cada chakra, dos 7 chakras principais, tá? Cada chakra, cada uma dessas energias que nós temos, que regulam tudo no nosso corpo, certo? Estão diretamente ligados a uma linha de frequência cósmica que estamos falando aqui, orixá. Só dá uma validação quem está assistindo, se está ficando entendível, se tem alguma dúvida, para eu poder prosseguir. Tá, o Binho falou top. Fala, Binho! Fala, Maia! Então vamos seguindo. Nós temos um chakra, que é o chakra base. Vamos começar de baixo para cima. Nós temos o chakra, que é o chakra base, certo? Que ele fica na altura do nosso cóccix, na região do períneo. O períneo é aqui embaixo mesmo, próximo do órgão sexual, tá? É aquela parte, sabe quando tá fazendo xixi e dá uma trancada? Você tranca o períneo. É ali o períneo, é ali que mora, vamos dizer assim, está hospedado, né, o nosso chakra base. O nosso chakra base é uma esfera que tem de 8 a 10 centímetros, tá? Isso vai depender de quanto ele está aberto, de quanto ele está emanando energia ou quando ele está fechado. Então, ele tem de 8 a 10 centímetros, certo? E ele é na cor vermelha. Ele está relacionado, nosso chakra base, com o elemento terra, assim em cima como embaixo. Eu tenho um chakra base. O universo, vamos dizer assim, também tem um chakra base. O planeta Terra também tem um chakra base, que fica na África. O chakra base do planeta Terra fica na África. Tudo, assim como no céu, no cosmos, acontece no planeta Terra e acontece em nós também. Lei da correspondência hermética. Tá? Quando você começa a entender as leis herméticas e aplicar na prática, trazer para todos os conhecimentos, fazendo associações, você vê que tudo se encaixa e você aprende mais rápido as coisas. Isso, inclusive, é uma técnica de aprendizagem acelerada. Você associar as coisas. Quando você pega as 7 leis básicas do hermetismo, tudo vai ficando mais fácil, o seu entendimento do cosmos, do corpo, do planeta Terra, do que está acontecendo, das energias. No nosso chakra base, que é uma correspondência do cosmos, uma correspondência do universo e dos multiversos, de modo geral, está relacionado ao orixá e orimá. Que é o orixá, é a frequência onde, vamos dizer assim, ficam os pretos velhos, onde as entidades que nós conhecemos como os pretos velhos, certo, ficam sob essa emanação. Mas, Neto, eu já gosto de dar com a vizinha fofoqueira que a gente tem dentro de nós. Mas, Neto, dentro da religião, fala que preto velho é da linha de Oxalá e não sei o que. Pois é, por isso que eu fiz uma boa introdução aqui para você entender e sair dos dogmas religiosos. Veja, a emanação do orixá e orimá, que rege todo o cosmos, certo? É onde tem a linha que nós conhecemos, os pretos velhos, as entidades conhecidas como os pretos velhos. Ah, mas lá não tem caboclo trabalhando? Também. Ah, mas lá Exu não pode trabalhar? Exu das 7 encruzilhadas, das 7 linhas? Também. Por via, vamos dizer assim, de regra, por causa da própria frequência, da própria emanação,
certo? Lá é onde, entre aspas, ficam, moram, regem os pretos velhos. Cara, esse no meu celular não entra tanta propaganda nesse... Eu não sei nem se vocês estão ouvindo o som. É que eu gosto para me concentrar. Ah, obrigado, Andréia. E eu vou compartilhar aqui. Agora onde que eu compartilho? Nossa, saiu do meu. Eu não consigo compartilhar a imagem. Ah, eu tinha até tirado o print do livro para ler junto com vocês. Mas não tem. Será que é isso aqui? Não, é a câmera. Câmera, microfone, inverter a câmera e emotions. Será que vai estar nos emotions? Para eu poder compartilhar a imagem? Ah, não tá. Tiraram essa função do meu. Ah, que droga. Mas tá bom, já tô voltando a fazer live. Já eles liberam de novo. Então vamos seguindo. O orixá Iorimá, uma irradiação, o hálito, o sopro divino do Criador, certo? Está relacionado com o nosso chakra base, porque assim também está conectado com o chakra base da Terra e o chakra base do cosmos. Assim como a linha, né, de Preto Velho, essa energia do cosmos tem a sua especificidade de trabalho. Se a gente pega essa relação ao cosmos, essa linha, essa frequência tem um objetivo do que rege o cosmos, o universo inteiro. Assim, quando a gente pega essa linha Iorimá e vamos ali para o nosso chakra base, há um objetivo, e é o que acontece mais especificamente com a África, com essa linha de trabalho ali. E dentro de nós e dentro da nossa vivência, a linha dos pretos velhos, certo? Tem a sua linha de trabalho, a sua obrigatoriedade, as suas funções. Chakra base muito relacionado ao elemento terra. Os pretos velhos, o arquétipo do preto velho, certo? Esse arquétipo do preto velho, eles são mais calmos, são sábios, certo? Eles vêm com o objetivo de cura, eles vêm com o objetivo de transmitir sabedoria, de transmitir conhecimento. É aquele, cara, assim, quando você põe a imagem da vovó, eu não sei se você tem uma relação ruim com a sua avó, mas de modo geral, no inconsciente coletivo, ou seja, o inconsciente de modo geral, não pegando o inconsciente pessoal, individual de cada um, transpondo as crenças, é aquela afeição que nos dá colo, que nos dá afeto, que nos dá carinho, certo? Os pretos velhos em si, eles são os verdadeiros alquimistas, os verdadeiros magos brancos, isso dizendo na linha de trabalho. Então, quando nós estamos diante, isso trazendo um pouquinho para o trabalho mesmo, tá? E não só ali como a gente vê e imagina dentro de uma linha de atendimento. Eu estou dizendo no trabalho no plano espiritual. Eles lidam muito com a magia pesada, porque eles são verdadeiros alquimistas na transmutação de energias. Então, quando se tem muita energia pesada, há dentro das crenças religiosas e dogmas que vai ser só Exu, né, que vai trabalhar com isso, ou determinados caboclos, mas os legítimos ali mesmo, que vão pegar a magia pesadona mesmo e fazer a transmutação disso, lembra? Ah, quebrou a demanda. Quebrar a demanda é um termo que muitas vezes é legal, ele é forte para a nossa representação mental, só que não traz o que de fato é a realidade. Nada se perde no universo. Tudo se transmuta. E essa transmutação, quebrar a demanda, ou seja, uma energia negativa, isso tem que ser transmutado. Lei da polaridade hermética, isso é transmutado. Os campeões, vamos dizer assim, né, em fazer essa transmutação de uma carga negativa para positiva são o que nós conhecemos como os pretos velhos. Cara, tava com 100% de bateria o meu celular. Não é a primeira vez que ele faz isso. Mas é o celular que eu tô tendo, agora ele tá com 20% de bateria. Eu vou adiantar um pouquinho o conteúdo, pelo menos para passar pelos 7 chakras. O segundo, pegando de baixo para cima, o segundo chakra, e correspondente ao que eu vou trazer como segundo orixá, vamos dizer assim, né? Ele está um pouquinho abaixo do nosso umbigo, é o chakra esplênico, é o chakra sexual. O elemento é a água. O elemento desse chakra é a água,
Ele é um chakra 8, uma energia de 8, 10 centímetros na cor laranja. Na cor laranja. Quem rege nesse orixá é Oxóssi. É Oxóssi. Ah, Neto, Oxóssi, a flecha, linha de caboclo e não sei o que. Lembra, o Oxóssi, eu estou falando do orixá, a frequência do todo divino. E sim, nós podemos trazer a representação do pai Oxóssi, inclusive é muito forte. Eu gosto de chamar de pai Oxóssi. Né? É muito forte, porque isso nos ajuda a nos conectar com essa frequência, com essa irradiação do todo e, consequentemente, com as entidades, com os seres de luz que trabalham ali, ou com os falangeiros. É que daí é tema para falar dos falangeiros e tudo mais, né? Neto, orixá realmente incorpora? Orixá realmente incorpora? Recentemente eu vi um vídeo que é necessário trazer aqui, de um rapaz que ele tem sim uma mediunidade muito forte, ele tem muito conhecimento. Ele tem muito conhecimento. Tanto é que num debate eu acho que ninguém vai conseguir contradizer ele. Porque ele tem muito conhecimento. As coisas que ele traz ali são... ele tem muita leitura, ele tem de fato muito conhecimento. Ele dá uma fumadinha de maconha estragada. Como, por exemplo, esses tempos aí, ele incorporou Deus. Deus, não foi Oxalá, ele incorporou Deus. Ele dá uma fumadinha de maconha estragada, sabe? Não faz muito sentido Deus incorporar. Não faz muito sentido isso, tendo em vista que Deus já está incorporado aqui na Terra, né? Em mim, em você. Nós somos versões dele, vivendo essa experiência, de acordo com o nosso nível de evolução. Então não faz sentido Deus incorporar, aí destoou demais, sabe? Então assim, a orixá incorpora, sim, por exemplo, nos ritos de candomblé, há ali uma incorporação da irradiação de orixás, a irradiação, ali de incorporação de orixás. E quando nós estamos falando da irradiação, da incorporação, da canalização dessa energia, é tanto que não se fala, é só a irradiação canalizada ali no instrumento, certo? Neto, na Umbanda, o orixá, ele se manifesta em conversa, às vezes dá até atendimento. Assim, tirando as balelas que há por aí, existe isso que é o que nós conhecemos como os falangeiros, que são entidades que evoluíram de uma determinada maneira que se tornam representações da própria frequência do divino. Como é que eu posso trazer isso? Quem pegando num cômputo geral, a representação por qualquer local do planeta, certo? Como um sucesso dentro do futebol brasileiro. E aonde você cai no planeta, vão citar. Tudo bem, você pode trazer Neymar, mas por via de regras de anos e anos, é Pelé. Pelé é uma representação que qualquer brasileiro, onde for, vai ter algum tipo de brincadeira com o Pelé. Por quê? Pelé alcançou, não estou falando que ele é iluminado, não é isso. Estou trazendo um exemplo para fazer um gancho para você conseguir associar. Pelé alcançou um êxito no futebol e no mundo que ele se tornou a representação do futebol, do brasileiro. Então nós temos sim entidades que trabalharam tanto para a luz, tiveram tanto sucesso, digamos assim, que se iluminaram tanto que eles se tornam representações do próprio arquétipo, do próprio orixá. É o que nós chamamos de falangeiros. Esses incorporam sim e dão consulta. Por que um ser tão iluminado desse vai vir assim para dar uma mera consulta? Se é para alguém, e aí é que a gente começa a entender as balelas, certo? É o que de fato acontece. Então, para um ser tão iluminado desse descer na Terra, haja vista para um atendimento de um cadeirante, para alguém que está com câncer, para alguém que está acometido de uma doença grave. Entende? Faz sentido isso? Né? Mas, Neto, isso você está dizendo sobre qual linha? Linha de Hermes Trismegisto. Hermes traz pra gente, isso está no Kybalion,
tá? Que tem seres que se iluminam tanto que poderiam se fundir com o todo. Ele não usa o termo se fundir, mas é um termo que fica mais fácil para nós, é o termo que o professor Hélio traz. Que poderiam já se fundir com o todo, mas preferem continuar trabalhando. Eles são verdadeiros, isso o Hermes traz nesse texto, são verdadeiros deuses. Ou seja, tem seres que passaram, espíritos mesmo que encarnaram, passaram pelo ciclo pela roda de Sansara, né, que já não precisam mais encarnar e já estão há muito tempo ascensionados e trabalhando, que poderiam se fundir com o todo. Então, que estão ali no nível Deus mesmo. E esse a gente pode, né, é o que é dito dentro da religião falangeira. Então, a incorporação desses seres, só que a gente sempre tem que ver, mas por que um ser tão iluminado vai descer em terra, digamos assim? É porque o trabalho ali, há necessidade disso. No atendimento de terreto, no atendimento de apometria, por exemplo, quando tem bolsões de espíritos, há necessidade de seres tão evoluídos assim incorporar no médium, né? Para auxiliar no trabalho, orientar, para irradiar sua energia, há necessidade de incorporar no médium, sim. Agora, dentro ali de um culto, um ser tão iluminado assim descer, não faz muito sentido. Eu não estou dizendo que tudo vai ser balela, que tudo não. Só não faz muito sentido. Porém, aí quem sou eu para falar o que faz sentido para o ser de luz ou não, né? Então, mas, né, não, todo final de semana incorpora o orixá. Aí vai para PQP, isso é balela, tá? Isso é o ego do... Agora, uma vez na vida ou na morte, vir no culto para irradiar energia, para trazer a cura, ou para um trabalho que vai ter bolsões de espírito no umbral que precisa levar, lógico, aí faz sentido. Agora, poxa, uma vez por mês o orixá vem, não faz muito sentido. Mas lembrando, quem sou eu para falar o que faz sentido ou não para um ser de luz, tamanho, competência, assim como um Deus, né? Segundo o orixá nosso, lembrando que eu estou indo de baixo para cima, o chakra esplênico é irradiado pela vibração de Oxóssi. A linha de caboclo, todos os caboclos vão ter, óbvio, irradiação de Oxóssi, porque sim, é uma energia conectada com as matas, mais com as tribos, com os caboclos, com a linha de caboclos. Porém, por exemplo, linha de Ogum, que é o próximo, plexo solar, os trabalhadores da linha de Ogum são caboclos. Xangô, que é o cardíaco, os trabalhadores da linha de Xangô são caboclos. Então nós temos caboclos na linha de Oxóssi, Ogum, Xangô. Tem caboclo das 7 flechas, por exemplo, o seu 7 flechas meu. Ele trabalha nas 7 linhas, mas ele está na irradiação, na frequência de Oxóssi, entre aspas, por via de regra, vamos dizer assim, né? Então o plexo solar está relacionado, ele fica bem assim na altura do estômago, tá? Elemental do fogo, cor amarela. Neto, mas Oxóssi não é a cor verde? É para ficar mais fácil no lúdico dentro da religião a gente se conectar com a linha da mata. Pegando a linha verdadeiramente do orixá Oxóssi, a frequência do cosmo, que é conectado de cima e baixo com o planeta Terra e comigo, o chakra esplênico, ele tem a energia na cor laranja. E tá tudo bem você se conectar com Oxóssi na cor verde, mas a cor verde, na linha de chakras, trazendo a irradiação do todo mesmo, é o cardíaco, que seria a linha de Xangô. Mas Xangô não é marrom? Fica no marrom, que tá tudo bem. Mas entenda a explicação, pega o começo da aula para você entender o conduzimento da ideia, tá? Plexo solar e cardíaco. Pai Xangô, cardíaco, plexo solar, Ogum. O que eu gosto de explicar aqui nesse momento para a gente entender? O cosmo em cima como embaixo. Se aqui nós temos a Polícia Federal, a Polícia Civil, que são estaduais, a Polícia Militar, que são estaduais, o cosmo ele também tem essa regência, porque aqui é uma imitação de lá. Assim em cima como embaixo. Tá? Então, para ficar mais fácil de entender, a linha policial é de Pai Ogum, que é a linha ostensiva da espiritualidade. Isso trazendo, no caso aqui interno, uma correspondência que nós temos. Quais são as entidades que ele trabalha? Não tem preto velho que trabalha na linha de Ogum? Tem, mas por via de regra são caboclos a linha de Ogum. Eles são a linha ostensiva, a linha policial.
da espiritualidade. Ah, mas caboclo de Ogum não faz cura? Faz cura, mas não é a atribuição principal. É a mesma coisa da gente dizer, né? Mas a Polícia Civil não julga, não faz julgamento. Por via de regra, não é atribuição da Polícia Civil fazer julgamento. Por via de regra, é uma atribuição da Polícia Civil fazer o inquérito, a investigação. Por via de regra, não é atribuição da Polícia Civil sair para a rua em ronda. Isso é atribuição da Polícia Militar. Mas a gente tem as linhas operacionais da Polícia Civil que faz ronda de uma determinada maneira. Tem julgamentos dentro da Polícia Civil, dentro da própria equipe. Tem a corregedoria, tem inclusive os tribunais militares, certo? Então, pego o exemplo, a lei da correspondência nos ajuda a entender muito. Então, tem entidades na linha de Ogum que também ajudam na justiça divina, que fazem julgamentos, modo de dizer? Tem, mas por via de regra não é atribuição deles, né? Por via de regra é a linha ostensiva. É os caboclos que quando nós vai fazer o trabalho no umbral, é os caboclos que vem cavalão dando flechada. Não, é um bagulho muito... É a linha ostensiva, são a linha policial, vamos dizer assim. Partindo para o chakra cardíaco, porque senão vai acabar a minha bateria. Pai Xangô, a linha da justiça. É o que rege a justiça divina. E, gente, pelo amor de Deus, dentro dos mitos e crenças religiosas, diz-se muito: ai, não evoca Xangô, que Xangô é muito perigoso. Xangô, olha, se você estiver fazendo alguma coisa errada, vai dar ruim para outra pessoa pelo qual você está evocando a justiça, quanto para você. Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de uma lei divina, uma irradiação do todo. Se você ficar muito no dogma religioso, naquele arquétipo do machado e tudo mais, você vai fazer uma certa confusão e vai confundir Deus, que é todo amor, com um bagulho meio, sabe, que vai te dar medo, né? É onde os dogmas começam a fazer uma certa confusão. Então, quer dizer, se você não evoca a justiça divina, vai ficar tudo bem com você? Não faz muito sentido esse dogma. Sabe? As leis divinas estão aí. Você evocando ou não, a linha de Xangô trabalha. A justiça divina é uma lei que está andando, independente de você pensar nela ou não, de você evocar ela ou não. Ela acontece. A única forma de você, isso o Chico traz, a única forma de você não ser pego pela lei divina, vamos dizer assim, é que quando a lei divina bater na sua porta, meu amor, que te pegue trabalhando na lei do amor e da caridade. Trabalhando para a luz. E quando eu falo amor e caridade, não é só um trabalho voluntário, que a gente costuma trabalhar com caridade. Falar sobre caridade, a gente acha que é um trabalho voluntário, é doar dinheiro, ou é doar cesta básica, ou tá dentro de um terreiro de umbanda, ou na apometria, ou qualquer outro tipo de trabalho voluntário. Quando a gente vai na palavra caridade mesmo, assim, é muito mais do que isso. A caridade é 24 horas por dia, é um estilo de vida. É 7 dias por semana. Dar bom dia pro porteiro, ajudar alguém que tropeçou na rua, sabe? A caridade é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a única forma de, quando a justiça divina bater na sua porta, ter seus efeitos. É onde que eu entro, que os dogmas religiosos dão uma confundida demais com nós, né? Então, não fique com medo de Xangô, de evocar Xangô. Se você não estiver na linha certa, fique. Mas isso vai vir você evocando ou não, porque a lei divina ela não para. É uma frequência que tem como parar ela. Serão cessados os atos se você estiver no caminho de Cristo, de Jesus. Serão cessados os atos, mas ela não para. Ela está correndo 24 horas por dia, 7 dias por semana, no presente, no passado e no futuro, interconectado, que nas outras dimensões não tem esse negócio de tempo. Eu vou seguir, que minha bateria foi para os 10%. Chakra laríngeo. Aqui no chakra laríngeo é regido pelo orixá Iori. Orixá Iori é a linha que nós conhecemos como entidades erês das crianças, certo? Os erês, as entidades crianças, Neto, mas dentro de um centro espírita, dentro da igreja católica, não tem radiação do orixá Iori? Lembra,
assim em cima como embaixo. Se o cosmos tem a vibração do Orixá Iori, quiçá aqui, quiçá na sua vida. Ah, mas eu não conheço nenhuma entidade. Ah, por isso que no sincretismo fala de São Cosme e Damião, tal. Também, mas quem não acredita em São Cosme e Damião, por exemplo, dentro dos testemunhos, está debaixo do testemunho de Jeová, também tem radiação, porque é em cima, gente. Não tem como, são energias de Deus cósmicas, pensa aqui em cima. Independente de onde eu estou aqui embaixo, essas 7 radiações estão aqui. Independente do que eu faço com a minha vida, meus 7 chakras estão aqui. Se meus 7 chakras... Não, porque eu acredito, nada disso. E se acreditar, não está acontecendo. Certo? Só para poder concluir, né? Então, a linha do nosso chakra frontal é regida pelo Orixá Iemanjá. E olha, eu ia compartilhar, só que não está atribuindo aqui para eu compartilhar a imagem do livro. Mas essas informações especificamente, né, tem outras linhas de literatura, mas o que eu estou trazendo, esse conglomerado, é do livro da trilogia Apometria e Umbanda de Ramatiz, no livro Evolução do Planeta Azul. Mas é uma trilogia, tá? Tem o Jardim dos Orixás, Evolução do Planeta Azul e Vozes de Aruanda, a trilogia Apometria e Umbanda. Aqui, no nosso chakra frontal, é a linha do Orixá Iemanjá, que é sim a linha das águas, ditando pelo cosmos lá em cima, é a linha que cuida, que rege, que faz a limpeza, que faz a transmutação, né? O alinhamento ali das questões lunares, das questões das marés, tá? É por isso que daí quando a gente traz a imagem de Iemanjá, a gente traz do mar. Ah, mas e Oxum, que é do rio e tudo mais? Lembra que eu trouxe que há seres, certo, que alcançaram um nível tremendo de iluminação, que são considerados pelo próprio Hermes verdadeiros deuses? Sim, no livro Evolução do Planeta Azul, que é um dito do espírito de Ramatiz, certo? Ele traz, por exemplo, entidades que trabalham nessa linha de Iemanjá: Cabocla, Yansan, Cabocla, Oxum, Cabocla, Nanamburuquê. Ah, Neto, mas Nanamburuquê não é orixá? Sim. Não, eu estou falando das 7 linhas dos orixás que são sopro do divino, que regem o cosmos. Existem entidades, seres que evoluíram de uma determinada maneira, que são considerados uma representação do orixá. Então, assim como eu trouxe, o Pelé não acaba sendo uma representação do futebol, né? Existem seres que evoluíram de uma determinada maneira, que são considerados orixás, porque eles têm um poder, uma inteligência, um poder de manipulação entre os elementais, das energias, tremendo, que são considerados deuses também, orixás, mas não vieram, vamos dizer assim, do sopro do divino, em perfeitas condições do sopro do divino, para tentar tangibilizar isso. Mas eu dentro da mitologia, tá, que Nanã existe desde que o mundo é mundo, e não sei o que lá. As mitologias são importantes. As mitologias são importantes para nós nos conectarmos com essas frequências, com esses seres, tá? Meu objetivo aqui não é derrubar a mitologia, muito pelo contrário. Eu só não gosto da parte ruim da mitologia, como achar que se você é filho de Ogum, você não leva desaforo para casa. Aí é o ser humano querendo inverter a ordem das coisas de Deus. E eu não estou dizendo que essa irradiação de quem está na linha de Ogum, vamos dizer assim, na irradiação de Ogum, não sofre por ser mais estressado, mais nervoso, não querer levar desaforo para casa. Mas aí vai da evolução do ser humano. Não adianta colocar que você é assim por causa do seu signo ou por causa do orixá. Ou porque Saturno está retrógrado. Não, é da tua evolução, meu irmão. Para de usar as coisas como muleta, reflete, olha para dentro e busca a sua evolução. Certo? Coronário, orixá, Oxalá. Mas Oxalá não é Jesus, no sincretismo, não sei o que, cara. É uma coisa, Jesus, Mestre Sananda, é uma grande representação, sim, do orixá Oxalá. Mas Oxalá não é um espírito. Oxalá é uma frequência do sopro do divino, de Deus. Existem entidades, Preto Velho, que trabalham na linha de Oxalá? Sim. Caboclos que trabalham na linha de Oxalá? Sim. Por via, né, de regra, é o que na religião se conhece
como as entidades de linhas orientais. Mas o que traz na religião como as entidades das linhas orientais, na verdade são entidades da linha de Oxalá. Isso eu estou trazendo o que o Ramatiz, que é conhecido na linha da linha oriental, trouxe na trilogia, e é o que de fato, como sempre, repetindo, chegou para mim, né? Esse entendimento. Mas, Neto, meu preto velho da linha de Oxalá tá tudo bem. Tá trabalhando? Tá atendendo? Tá ajudando um outro ser humano? Tá melhorando seus comportamentos e atitudes? Então tá tudo em ordem. Tá dentro das leis do divino, do que Jesus trouxe, tá tudo em ordem. Eu tô trazendo aqui para você um ensinamento do que é o sopro do divino, a manifestação do divino do cosmos, e como isso é reverberado assim em cima como embaixo, no planeta Terra e internamente também dentro de nós. Eu vou encerrar, conseguir passar pelos 7 orixás, consequentemente pelos 7 chakras, porque senão a bateria vai acabar. Deu 10% agora há pouco, eu vou perder o material. Mas ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta, manda para mim no direct, tá? Ou na descrição, nos comentários aqui, que a gente traz mais conteúdo, tá bom? Gratidão!